Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho fazer a resenha do livro O Farrapo Volume 2. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenha, não esquece de deixar seu like aqui, compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal. Chegamos ao momento mais aguardado do ano, porque é o momento em que eu falo desse livro maravilhoso. Gente, que livro incrível! Que história, sério. Acho que todo mundo precisa conhecer essa história, até por se passar aqui no Brasil, né? Por acontecer num período histórico importante para o Brasil. Eu recomendo muito esse livro, demais mesmo. Sem falar no romance que tem aqui. A autora, a Silvia, ela escreve assim perfeitamente bem, os personagens são muito bem escritos, os lugares que ela descreve aqui a gente consegue se imaginar ali com a Lara e com o Samuel. Eu até já falei isso em outros, não sei se eu já falei aqui em outros vídeos, mas lá no Instagram eu falo bastante sobre isso, que a Silvia escreve tão bem os personagens que a gente não consegue imaginar que eles não são de verdade. Pra gente, Lara e Samuel, pra gente que leu o livro, né, que leu os dois livros, pra gente que se tornou fã dessa duologia, a gente não consegue imaginar, pra gente é impossível que Samuel e Lara, eles não tenham existido de verdade, que essa história não aconteceu de fato, porque é muito, muito bem escrita mesmo. Bom, aqui a gente vai continuar, né, acompanhando a história de Lara e Samuel, e eis aqui, já vou logo avisando que tem spoiler do livro 1, não tem como eu começar a falar desse livro sem falar o que aconteceu no livro 1, então se você ainda não leu o livro 1 e quer ler, não gosta de spoiler, eu não aconselho a assistir esse vídeo, porque vai ter spoiler do primeiro livro. Deixa pra assistir o vídeo só depois que ler o livro, né, o livro 1, aí você assiste essa resenha aqui. Mas já tem a resenha do livro 1, se você quer saber mais detalhes, vai lá conferir. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem ver depois. Bom, então aqui vai spoiler, né? O livro 1 termina com Lara e Samuel felizes, mas com o início também da guerra dos farrapos, né? A Revolução Farroupilha. Lara, ela está assim morrendo de medo, desesperada, com medo de Samuel acabar indo para a guerra, né? Ela não quer que ele vá, ela tem muito medo, mas ela e o pai do Samuel conseguem convencer o Samuel a não ir. Então Samuel termina o livro desistindo de ir para a guerra, o que é um alívio para nós leitores, né? Porque a gente estava muito desesperada, com medo do Samuel acabar indo para a guerra. E para Lara também, né? Que ficou muito feliz ao saber que Samuel tinha desistido, né? De ir. Então tá tudo muito bem, tudo muito feliz. E o livro começa assim. Lara, ela já está adaptada a esse tempo, né? Ao século XIX. Ela já se sente ali parte daquele lugar, mas principalmente por causa do Samuel, né? Ela mesmo disse que se não fosse o Samuel é o lar dela, o Samuel é a casa dela. Se o Samuel não existisse ali, ela não queria se sentir parte daquele lugar. Mas por ela estar com o Samuel, ela já se adaptou muito bem ao lugar. Então eles estão ali aproveitando praticamente uma lua de mel, porque eles estão sozinhos na charqueada. Os pais de Samuel e os filhos dele foram para o Uruguai fugindo da guerra, mas também para cuidar do novo negócio que eles estão abrindo, que é uma fazenda de gados. Isso graças a Lara, que já contou para o Samuel que vai existir um tempo que não vai existir escravos e que as charqueadas, elas vão à falência, né? Porque o charque é produzido pelos escravos e consumido pelos escravos. Então o pai dele vai para o Uruguai cuidar desse novo negócio deles. Lara e Samuel não foram porque Lara estava doente no dia da viagem e eles dois tiveram que ficar. Claro que Lara já está bem, está ótima. E aí ele está aproveitando ali, né, aquela fase deles dois sozinhos. Lara está querendo ajudar Samuel nos negócios, mas Samuel não quer, porque diz que não pode uma mulher trabalhar, né? Vocês sabem que é a coisa da época, século XIX, mulher não trabalha, mulher só para cuidar da casa, né, do lar, dos filhos. E nem isso, porque eles são ricos, muito ricos, e tem os escravos para fazer tudo. A Lara não faz nada. Lara é contra a escravidão, né? E ela tenta convencer o Samuel de que a escravidão não é certo, de que ter escravos não é o correto, mas ela sabe que ela não pode mudar um fato que foi histórico, uma coisa que aconteceu. E é isso que a gente vai acompanhar nesse livro. Essa vida de Lara e Samuel, a vida doméstica de Lara e Samuel, os negócios, Lara insistindo para trabalhar, eles ali apaixonados, vivendo aquele amor incondicional, aquele amor que é de outras vidas, felizes. Lara conseguiu conquistar o Grace mais difícil, não sei se eu estou chamando o nome correto, se é Grace, se é Gracie, que é o pai do Samuel. Ele foi contra o casamento da Lara e do Samuel, né? Quando o Samuel chegou com a Lara lá, ele não queria aceitar, mas agora ele já gosta da Lara e já aceita o casamento dos dois. Lara está muito apegada aos filhos dele, então
tá tudo muito bem, tudo muito feliz, e foi isso que me assustou no começo do livro. Porque o livro é bem tranquilo, sério, gente, é só felicidade pra Lara e Samuel. Tudo muito bem, tudo às mil maravilhas, e eu comecei a me preocupar, gente, é o início do livro, como assim tá tudo dando certo? Eu só ficava pensando que alguma coisa aconteceu e Samuel ia acabar indo pra guerra, porque ficava o tempo todo ali a guerra à espreita, será que Samuel vai ou não vai? Ele já tinha prometido a Lara que não ia, já tinha prometido ao pai dele que não ia, mas ele já tinha dito que ele não ia se furtar, se caso ele fosse convocado, ele iria sim. E era esse o meu medo, porque estava tudo dando muito certo, eles estavam muito felizes. Para ser início do livro, meio do livro, eu estava assustada, eu ficava o tempo todo me preparando para o pior acontecer. E conhecendo a Silvia, né, a escrita da Silvia, eu sabia que não ia dar tudo certo o tempo todo. Que ela estava preparando alguma coisa, algum plot ali que ia dar uma virada ali, que nós leitores iríamos ficar desesperados. E foi isso que aconteceu, gente. Meu Deus, tem uma cena aqui que eu chorei tanto, mas tanto, vocês não têm noção. Eu fiquei arrasada. Eu terminei o livro, hoje é domingo que eu tô gravando o vídeo pra vocês, eu terminei esse livro na terça-feira. E eu terminei ele chorando, mas tanto, tanto, que vocês não têm noção. Eu fiquei muito, muito arrasada com o desfecho da história. Fiquei discutindo muito sobre isso com a Silvia e com outra menina que é Farrapete, nós nos chamamos Farrapetes, é porque somos fãs do livro, a Larinha. Ficamos discutindo o tempo todo porque aquele final tinha acontecido, por que tinha sido daquele jeito, mas eu falei até isso na resenha que eu fiz lá no Instagram, que depois de muito refletir sobre o desfecho da história, eu entendo por que a Silvia terminou o livro dessa forma. Foi um final coerente para o que vinha sendo narrado aqui na história, né, para o que vinha sendo contado aqui nesse livro, e também coerente para a época em que o livro se passa. Eu entendi o final, demorei para aceitar, mas também já aceitei, e eu digo aqui para vocês que a Silvia finalizou a duologia com chave de ouro, finalizou perfeitamente bem. Tudo se encaixou, porque a Lara, ela viaja para o passado. Ela é uma mocinha do século XXI que viaja para o século XIX. E no início do livro, isso não fica claro pra gente como que aconteceu essa viagem, né? Como que a Lara foi jogada para um século totalmente diferente, uma viagem de trenó. Ela estava num parque, né? E nesse parque ela foi dar um passeio no trenó. E nesse passeio ela foi jogada para o século XIX. Lá foi onde ela conheceu o Samuel, o seu grande amor, que tá lá agora, né? Nesse livro aqui, o primeiro livro, ela viaja para lá logo no início. Então, os dois livros se passam no século XIX. Mas a gente fica pensando como está a família de Lara no século XXI, né? O que é que eles estão achando disso? Como eles vão chegar a essa conclusão que a Lara viajou para o passado, que a Lara não morreu, que a Lara não está desaparecida. E nesse livro aqui isso também se resolve. Eu fiquei assim impressionada com o final, com o desfecho da história. Foi muito, muito maravilhoso. Outra coisa também que eu amei aqui foi os encontros de Lara com personalidades que existiram, né? Que são importantes para a história, como David Canabarro, Bento Gonçalves, mas principalmente por Garibaldi. Meu Deus, o encontro de Lara com Garibaldi é muito divertido. Eu me senti a própria Lara. Na vida, se eu fosse encontrar com alguém assim que nem Garibaldi, eu seria a Lara. Ia ficar babando, fazendo várias perguntas, e a Lara dizendo, foi verdade que você conheceu a Anitta dessa forma? E o Garibaldi, nossa, como você sabe tanto? Ela sabe porque, né, ela estava no futuro e ela sabia da história, ela sabia de tudo que tinha acontecido na Guerra dos Farrapos. É muito, muito incrível, sem falar que eu aprendi muito sobre a cultura gaúcha, aprendi muito também sobre a Guerra dos Farrapos. Eu não sabia quase nada sobre a guerra, a gente estuda na escola, né, mas é muito assim por cima, que tem muitos detalhes ótimos mesmo. Para quem gosta de história, com certeza vai amar esse livro. E como eu já disse em outras resenhas, né, para quem ama romance, também vai amar esse livro. A história de Lara e Samuel é linda, é maravilhosa, gente. É coração quentinho, tem muitas cenas aqui que você vai ficar suspirando, apaixonada por o Sam. Não tem como você não se apaixonar por ele. Ele é um mocinho incrível, maravilhoso, romântico, protetor, faz de tudo por a Lara. A Lara também é uma moça incrível, me conquistou desde o primeiro livro. Já falei isso na resenha passada, né, do primeiro livro, que eu amei a Lara. Ela tem os ideais dela, ela não aceita aquilo, ela não aceita a escravidão, ela é contra a Guerra dos Farrapos, mas ela sabe que ela não pode mudar os rumos da história. O que ela tá vivendo ali são coisas que já aconteceram, que já está escrito, então ela não pode fazer nada para alterar aquilo, né? Ela até diz que vai tentar mudar aos poucos, tentar preparar o filho do Samuel
Samuel, né, para que ele não seja machista, tentar preparar o próprio Samuel, tentar ir mudando a cabeça dele para ele entender sobre a escravidão, para ele entender sobre a guerra, né, os farrapos, como que acontece, por que que tá acontecendo, por que que a guerra não tá certo. Ele explica todos os detalhes para ele. Fala sobre o último combate, fala que eles fazem uma covardia, porque os líderes aqui da guerra, né, dos farrapos, eles não querem libertar os escravos, e os escravos que estão lutando foram prometidos que eles seriam libertados se eles voltassem da guerra. Então, para que isso não aconteça, né, para que eles não libertem os escravos, não deem a forra a eles, eles mandam eles na última batalha, né, mesmo sabendo que eles iriam morrer. É muito, muito triste o desfecho dessa guerra. Eu fiquei chocada, eu não sabia desses detalhes, talvez até soubesse, mas não lembrava mais desses detalhes. Mas aqui a gente aprende muito sobre a Revolução Farroupilha, eu recomendo bastante. E como eu disse pra vocês, eu pensei até que eu não ia conseguir fazer essa resenha, eu pensei que eu iria chorar, mas eu acho que eu já chorei muito, tudo que eu tinha pra chorar nesse livro, porque eu fiquei muito, muito triste com o final. Eu chorei muito, fiquei com a ressaca literária terrível, vim conseguir ler agora, ontem, no sábado, foi que eu finalmente consegui ler, estou fazendo até uma releitura para poder sair da ressaca literária, porque eu não tinha condições de pegar outro livro, estava muito ligada aos personagens, a Lara e ao Samuel. Eu me apeguei a eles, assim, no nível que é como eu já disse para vocês, para mim é como se eles existissem, e tudo que eles sentiam aqui eu sentia também, se eles sofressem, eu sofria com eles. Se eles estavam alegres, eu estava alegre também. Então foi, assim, muito difícil para mim finalizar o livro. Além do desfecho, que deixou meu coração, assim, destroçado, ainda teve a questão da despedida, né? Eu me despedi de dois personagens, assim, incríveis, tentando não chorar. Eu me despedi de dois personagens, assim, incríveis, de uma história maravilhosa que eu não estava preparada, eu estava muito ansiosa para ler o livro, para finalizar, mas eu não estava preparada para o fim. E saber que acabou, que não tem um novo livro para esperar, né, que não tem um terceiro livro para ficar aguardando, ansiosa, chorando, me deixou assim de coração mais ainda partido, porque eu não estava preparada para me despedir de Lara e Samuel. E acho que por isso que doeu tanto o final. Foi muito, muito dolorido para mim finalizar esse livro. Mas o bom de ter o livro é que sempre que eu tiver com saudade deles, eu vou poder aqui, né, revisitar a história deles, reler esse livro. Esse livro eu não sei se eu vou ter coragem de reler, porque é muito, muito triste. Eu chorei muito, mas assim, como vocês podem ver até aqui na resenha, eu tô tentando me segurar para não chorar. Então eu não sei se eu tenho coragem de pegar ele e reler. Mas os trechos que eu marquei, como vocês podem ver, tem muitas marcações. Esses sim, sempre que eu sentir saudade, eu vou reler eles, eu vou folhear o livro para matar a saudade de Lara e Samuel, porque é sério, gente, vocês não têm noção o quanto esse livro é maravilhoso. Eu me apaixonei por a história, por eles. Muito, muito incrível, vale muito a pena vocês lerem ele, recomendo bastante. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tentei não chorar, me segurei bastante aqui para não chorar, mas, sério, leiam o livro, leiam, vale muito a pena, leiam esses dois livros, o Farrapo 1 e o Farrapo 2. Eu já falei isso em outros vídeos e torno a falar aqui, são meus livros favoritos, assim, da vida. Esse livro já é o meu favorito desse ano, né, não tem como não ser. Nenhum outro livro vai conseguir despertar tantas emoções quanto esse me despertou. Eu chorei, eu ri, eu surtei, né? Até porque a palavra surto e o nome da Silvia, eles já vêm ali juntos. Sempre que eu pego um livro da Silvia, é sempre assim, eu tenho aquela surtada, eu fico desesperada, eu choro bastante. Acho que por isso que eu amo tanto a escrita dela, porque ela consegue passar as emoções dos personagens pra gente. A gente sente como se fosse eles, como se fosse... Eu até falei pra ela, eu tava sofrendo tanto que parecia que alguma coisa tinha acontecido ou comigo ou com alguém muito próximo de mim. O tanto que eu sofri. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.